Oi pessoal, bom domingo pra vocês e nós vamos começar hoje uma sequência de episódios do quadro Vitrine Ler Antes de Morrer, agora do mês de dezembro, porque é fim de ano, tem muitos autores que me procuraram nas últimas semanas querendo divulgar as obras deles, porque agora vai sair no fim do ano os resultados dos finalistas do Prêmio Kindle de Literatura, eles querem fazer uma boa figura, tem outros livros que estão querendo chamar a atenção de grandes editoras, então eu vou começar hoje, nesse domingo, por um livro que saiu por enquanto só aqui no formato Kindle e ele está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. Ele se chama O Homem de Duas Cidades, o autor é o Felipe Cherubim. Esse foi provavelmente o livro mais difícil, mais desafiador que já participou aqui desse quadro e até me chamou a atenção, porque apesar dele ser muito difícil, ele tá entre os melhor avaliados, ele tá na primeira página no site da Amazon, onde tem a lista de livros que estão concorrendo ao Prêmio Kindle. Eu troquei durante essa semana alguns e-mails com o autor, o Felipe Cherubim, e ele me contou que ele trabalha como jornalista e que ele é apaixonado por filosofia, o que dá pra perceber. Primeiro porque ele escreve muito bem, jornalistas costumam saber escrever muito bem. E em segundo lugar, porque O Homem de Duas Cidades é uma narrativa extremamente filosófica, reflexiva, cheia de referências culturais sofisticadas, como literatura, religião, mitologia. Então dá pra perceber que o autor é um cara que leu muito, tem uma enorme bagagem cultural. O Felipe me contou que desde criança ele já se inquietava com grandes mistérios como a origem do universo, a origem da vida, a origem da consciência em nós seres humanos. Para vocês terem uma ideia da precocidade do menino, aos 15 anos ele leu os primeiros autores filosóficos da vida dele, ninguém menos do que o Erasmo de Roterdã e o Arthur Schopenhauer, quer dizer, dois filósofos, né, de primeiríssima grandeza. Então, o cara não é fraco. Então, não é de se estranhar que esse livro dele seja marcado pelo espanto e maravilhamento diante da realidade, como ele mesmo definiu para mim. Mas, pelo mesmo motivo, a leitura de Um Homem de Duas Cidades foi bastante difícil. A história é muito instigante, daquele tipo que a gente tem que pensar bastante mesmo, a gente tem que prestar atenção nos detalhes para não se perder e mesmo assim, em vários momentos a gente se sente completamente sem respostas. E é de propósito isso, é para fazer a gente mergulhar na confusão mental do personagem principal. Basicamente, a linha condutora do livro é um relacionamento entre uma moça chamada Isabela, e foi até legal isso, porque eu me dei conta que eu nunca tinha lido nenhum livro cuja personagem principal se chamasse Isabela. Mas enfim, o relacionamento da Isabela com o seu misterioso vizinho, um homem chamado Seth, S-E-T-H, que é um nome que carrega um monte de simbologia. Ele é um nome que está presente na Bíblia, mas também está presente em mitologias, como a mitologia egípcia. Enfim, é um nome que carrega muitos significados. Ah, sim, e outro personagem importante também da história é o cachorro do Seth, que se chama Zeus, que também não preciso explicar que tem uma grande carga de mitologia envolvida nesse nome. O primeiro encontro desses dois é misterioso e nada convencional, ou pelo menos foi essa a interpretação que eu fiz dele, porque o livro é cheio de mistérios e dúvidas e pequenas confusões e pequenas bagunças, a gente precisa resolver na nossa cabeça. A Isabela está deitada na linha de um trem. Agora, o que ela está fazendo lá, eu só posso imaginar. Eu tenho algumas hipóteses. Ou ela está tentando se matar, ou ela está passando por uma fase tão difícil que ela não tem já nenhum apego pela vida. Ela fica brincando com a morte, porque ela tá num momento terrível da vida. Então ela tá lá deitada na linha do trem. Quando passa o Seth, ele passa ali naquele lugar, ele tá acompanhado do cachorro e cai um pedaço de papel da mochila dele. Um pedaço de papel que a Isabela recolhe sem saber se aquilo foi jogado de propósito, se aquilo foi por acaso. Aquele papel tinha anotações escritas pelo Seth que deixam a Isabela muito perturbada, muito perturbada. Ela fica muito curiosa sobre a figura que escreveu aquelas palavras e nesse dia começa uma espécie de troca de correspondências que não chega a ser bem uma troca, né? Porque basicamente a gente só tem contato com as cartas do Seth e depois esse relacionamento evolui para uma coisa mais amorosa, mais doutrinária, mais reverencial e também mais carnal.
Eles passam a se relacionar de maneira muito intensa. O Seth é um cara muito perturbado, muito misterioso, mas a Isabela tá tão apaixonada por ele que ela não se importa, pelo contrário, ela vai cada vez mais se encantando pela figura dele e demora muito tempo até ela conhecer detalhes sobre o passado desse homem. Em certo momento, ela conhece o pai do cara e descobre o que a gente já suspeitava, que o Seth sofre de algum tipo de doença mental, alguma coisa séria. Não é bem especificado o que, talvez seja bipolaridade, a princípio ela não sabe, mas a gente já tem uma certa suspeita de que a cabeça dele funciona de um jeito um pouco diferente. O que importa é que o Seth consegue se expressar de uma forma que provoca profunda impressão na Isabela. Ela não consegue pensar em outra coisa, ela quer ajudá-lo, mas em muitos momentos parece que as coisas se invertem, que é ele que está ajudando ela. Em vários momentos, lendo os textos e as cartas que o Seth escreve, o livro é todo cheio dessas cartas, desses textos, parece apenas que o Seth é um cara louco, que ele não faz sentido nenhum, mas em vários momentos, ao mesmo tempo, também parece que ele é a pessoa mais lúcida da Terra. É um tipo de literatura muito pouco convencional, sem divisão clara de começo, meio e fim, sem definição óbvia de vozes narrativas, sem tentar se prender o tempo todo às amarras da pura racionalidade. Ele não parece muito preocupado em fazer sentido o tempo todo. Eu acho que ele quer reproduzir um pouco a bagunça mental que existe na cabeça desse personagem. É uma escolha artística que me parece muito arriscada. Por isso eu admiro bastante o Felipe Querubim por ter tido a coragem de colocar esse tipo de literatura disponível, publicar esse tipo de literatura sabendo que ia provocar estranhamento na grande maioria dos leitores, e eu fico feliz que ele esteja tão bem avaliado lá no site da Amazon, porque é um reconhecimento que esse tipo de literatura também precisa ter. Se você gosta de filosofia, se você gosta de ser desafiado, se você gosta de caminhar sobre aquela mureta que separa a loucura da lucidez, então você precisa conhecer O Homem de Duas Cidades. Vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o download. Você pode ler no dispositivo Kindle como eu, mas se você não tiver, pode ler também no seu tablet, no seu celular e até mesmo na tela do seu computador. Obrigada para todo mundo que me acompanhou. A gente se vê na terça-feira. Boas notícias, hein? Na terça-feira eu vou anunciar as regras de um sorteio de Natal que eu tô organizando para vocês. Tchau, gente, até mais!